Fiel, você quer garantir um mando do Corinthians com uma qualidade absurda por um preço baixo? Então conheça a Moto Store. A Moto Store é uma loja de camisas de time. E para você, corintiano, que quer uma camisa, um manto do timão, eu te indico a Moto Store. Olha essa linda camisa que eu consegui com eles, cara. E os preços são a partir de R$186, cara. R$186 essa camisa aqui, com frete grátis para todo o Brasil. E eles vendem até na gringa nos Estados Unidos, sim. Uma loja internacional e nacional aqui do Brasil. E eu pedi sexta-feira, chegou hoje segunda-feira. Ou seja, os correios ajudaram demais na entrega super rápida. Eles entregam no prazo estimado que eles colocam no seu site na hora da sua venda. E com o meu cupom SCCPF97 você ganha 5% de desconto nas suas compras. O que você está esperando? Olha só essa qualidade absurda que ela oferece para você. Garanta já seu novo manto do Corinthians aqui na Moto Store. Salve, fiel, tudo bem com vocês? Estamos aqui para mais um vídeo de pós-jogo aqui do Corinthians, tá certo? Corinthians 3, Vasco 1, que goleada. Itaquera virou baile, fiel. Agora não é masculina, é Itaquera vai virar baile. Tá ligado, né, fiel? Que partida absurda do Rodrigo Garro. Rodrigo Garro, MVP do jogo. O melhor da partida, disparadamente, foi o Rodrigo Garro, tá certo? 3 participações de gols, 2 gols, 1 assistência. O que tá jogando de bola? Esse argentino é brincadeira, tá certo, fiel? E 6ª vitória seguida do Coringão no Brasileirão. O Ramon Dias transformou esse time no Brasileirão, tá certo? Então vamos analisar o jogo de hoje. Então já deixa o like, se inscreve no canal, compartilha esse vídeo com o seu amigo que gosta de pós-jogos. Aqui tem vídeo sobre pós-jogos, edits, vídeos de gols e assistência, enfim, tudo sobre o universo do Corinthians, tá certo? Eu sou o Bruno e você está na Central SCP. Agora bora para a análise, fiel. Bem, o Corinthians hoje jogou novamente no Losango, tá certo, fiel? Com Hugo Souza, Mateuzinho, André Ramalho, Gustavo Henrique, Matheus Bidu, Ranielli, o Carídio, Bidon, Garro, o nosso querido Thales Magno e Romero, porque o Yuri Alberto está machucado e o Memphis estava suspenso. Então, esse foi o ataque do Corinthians hoje. E já de cara o Corinthians já começou amassando o Vasco, certo? O Vasco não conseguiu fazer nada no começo do jogo até o final do primeiro tempo. E no segundo tempo também. Mas no primeiro jogo o Corinthians já começou pressionando o Vasco, ganhando todas as disputas de bola pro Vasco. O Corinthians sempre estava em cima do Vasco, pressionando, atacando. E até que isso deu certo. Que foi em um lance específico que saiu o primeiro gol de escanteio. Onde, se eu não me engano, o Thales Magno deu um passe pro Romero, ou foi o Galo, não me lembro. Aí o goleirão saiu. Aí toda aquela confusão, o Romero chutou, o Lucas Piton fez o escanteio, aí de escanteio foi o Rodrigo Garro, cruzou uma cabeçada do Gustavo Henrique, que golaço do Corinthians, do Gustavo Henrique, 1-0 pra gente já ali. Depois disso o Corinthians começou pressionando o Vasco, atacando, né, certo? E aí que saiu o segundo gol do jogo, que era o primeiro gol de Rodrigo Garro. E que pintura que foi esse gol. O passe do Romero, enfim, o Rodrigo Garro chegou ali chutando, que golaço, tá certo, fiel? Esse gol aí, eu não sei se esse passe do Romero foi o terceiro gol que o Romero dá o passe ou se foi o segundo. Eu acho que foi o terceiro. Terceiro gol que o Romero dá o passe pro Garro chegar chutando. Mas o segundo gol do Corinthians do Garro também foi um golaço, porque os 2 gols do Garro foram no mesmo ângulo, certo? Que foi ângulo inferior esquerdo do goleiro, tá certo? Aqui pra gente parece o direito, mas pro goleiro é o esquerdo. Então foi 2 gols igual. A diferença foi de como a jogada foi construída até chegar no gol, tá certo? Mas a gente conseguiu fazer 2 gols em 5 minutos no Vasco, então 15 minutos já estava 2-0 pro Corinthians. E mesmo assim o Corinthians continuou pressionando até que saiu o terceiro gol, que foi de Romero, deu passe pro Galo, chutou de novo no mesmo canto, 3-0 pro Corinthians. E cara, o meio de campo do Corinthians hoje foi bem resistente, bem forte o meio de campo do Corinthians, com Ranielli, Bidon, Carídio e Garro. Que meio de campo hoje, simplesmente maravilhoso foi esse meio de campo, certo? A gente ganhava todas as bolas no meio de campo, então isso foi muito importante, tanto que o Hugo Souza nem trabalhou no jogo. Ele só foi trabalhar no final do jogo, onde ele falhou e ainda tomou gol, tá certo? Mas hoje o Hugo Souza estava tranquilo, a nossa zaga estava bem segura hoje também, a nossa zaga, sempre conseguindo afastar a bola, desarmando os caras. Então hoje o Corinthians deu uma aula pro Vasco, humilhou o Vasco aqui na Neoquímica Arena, tá certo, fiel? Só no primeiro tempo foi 3-0. Aí o Corinthians foi pro intervalo, ganhando o jogo 3-0. O Corinthians voltou do intervalo com o mesmo time ainda e foi jogando. Tanto que o Corinthians só foi substituir nos 30 minutos do segundo tempo. Porque o time estava bem até os 30 do segundo tempo. Ou seja, o time do Corinthians conseguiu jogar muito mais, foi mais resistente e conseguiu continuar jogando bem, mesmo com o time mais fadigado e exausto, tá certo, fiel?
Então, assim, a gente soube aproveitar bem as laterais. O Garro, os passes que o Garro dava era brincadeira, que sempre conseguia achar alguém ali. Tivemos outras chances de gol também que poderiam ter sido gols, como o lance da cabeçada do Garro no primeiro tempo, onde o Mateuzinho cruza a bola e o Garro cabeceia para fora, enfim. Ou a cabeçada do André Ramalho no segundo tempo, onde o Garro cruza para o André Ramalho, ele cabeceia e o goleiro Léo Jardim defende. Então era para ter sido um placar mais largo para o Corinthians, tá certo? Mas enfim, depois disso, lá para os 30 e poucos minutos do segundo tempo, eu acho que foi 30 minutos do segundo tempo, o Pumita, né, o Puma do Vasco, o lateral lá, acho que é lateral direito ou esquerdo, não lembro, ele faz o gol colocado onde o Hugo Souza falhou, porque ele foi defesa de mão trocada, só que ele errou o tempo da bola, tá certo? Ele também errou a defesa que ele foi utilizar, porque aquela bola ele poderia ter ido com as duas mãos e não só, né, de mão trocada, para fazer uma ponte ali. Acabou tomando gol numa falha dele mesmo, depois ele começou a se cobrar ali, etc, tal. E aí o jogo acabou 3-1, tá certo? Tivemos outras oportunidades do gol também. Com o chute do Coronado colocado que foi para fora, mais chutes do Pedro Henrique que entrou ali. E quando o Corinthians tomou o gol, o Corinthians já trocou. O Corinthians colocou o Pedro Henrique, Pedro Raul, Alex Santana. Enfim, o Corinthians foi mudando, tá certo? Coronado, enfim. O Corinthians mudou ali, tá certo? Aí, depois disso, acabou o jogo, porque o Corinthians não tem muito o que falar. O Corinthians dominou o Vasco, deu uma aula de futebol pro Vasco. A gente conseguiu ganhar de tudo no Vasco hoje, em disputa, certo? Pressionamos demais. Isso é muito bom. E o Corinthians também tá com mais jogadas de triangulação, mais jogadas coletivas, o que é importante, porque o time vai pegando mais entrosamento, tá certo? Troca de passes muito boas. Então, assim, eu manteria o Ramon Dias para 2025. Eu acho que ele é um técnico que, se pegar uma pré-temporada, ele pode melhorar ainda mais o time do Corinthians. Tanto que nessa reta final de Brasileirão, a gente está conseguindo ganhar todos os jogos, 6 vitórias seguidas no Brasileirão. Isso é bastante importante. Então, na minha opinião, eu manteria o Ramon Dias e o Emiliano para a temporada 2025. Eu mudei de opinião, falando que poderia mandar ele embora no final da temporada, mas eu mudei de opinião de novo. Porque é assim, a gente sempre vive trocando de opinião, mudando as ideias de vez em quando. E eu, particularmente, prefiro deixar o Ramon Dias e o Emiliano para 2025, para comandar o Corinthians ainda. Falando individualmente, o Hugo Souza, ele foi mal no jogo. Por que foi mal no jogo? Porque o Hugo Souza, a única vez que ele foi acionado de verdade para defender, ele acabou tomando gol na fora dele. Porque o Hugo Souza passou o jogo inteiro sem defender. E a única vez que ele precisou defender, tá certo? Ele defendeu uma outra coisa boba ali. Só que no momento de uma defesa importante, né, de uma defesa mais normal e difícil, entre aspas, ele tomou gol. Então, por isso, eu colocaria o Hugo Souza como péssimo na partida. Porque no momento que ele foi acionado, ele tomou gol. Que era um gol defensável, foi uma falha dele. Então, o Hugo Souza, para mim, foi péssimo, porque a única vez que ele foi acionado, ele tomou gol. Porque foi uma falha dele, justamente por ser uma falha. Se ele tivesse tomado um golaço, ou um gol indefensável, beleza. Mas ele tomou um gol defensável e falhou, né? Quando você toma um frango, uma falha, é porque o gol era muito defensável. Falando do Mateuzinho. O Mateuzinho fez uma boa atuação. Boa atuação do Mateuzinho. Evoluiu demais com o Ramon Dias. O Mateuzinho vem evoluindo bastante. E é por isso que ele merece ser titular hoje no lugar do Fagner. André Ramalho hoje também fez uma boa atuação ao lado do Gustavo Henrique, que fez o gol de cabeça e também defensivamente jogou bem. Matheus Bidu também vem jogando bem. Graças a Deus, o Ramon Dias deu mais oportunidades para o Matheus Bidu. Porque o Bidu evoluiu demais, assim como o Mateuzinho, tá certo? O Ranieri também fez uma boa atuação defendendo e desarmando. O Bidon, gente, boa atuação do Bidon também, boa. Cara, se esse moleque pegar mais maturidade, se ele pegar mais corpo, ser mais firme no corpo, eu acho que ele vai ser um dos principais meio-campistas do Corinthians no futuro. No futuro, tá certo? Caridio fez uma boa atuação também, tá certo? Cara, o Caridio, esse espaço de trivela que ele dá, é muito bom. O Caridio é muita bola. O Garro, ótima atuação do Garro, ótimo. Craque da partida, MVP, Rodrigo Garro. Uma assistência, 2 golaços, tá certo? Embora que ele conseguiu ainda armar muito mais o jogo, era para ter sido um placar mais elástico ainda, pelas chances criadas que ele fez no decorrer do jogo. Então, o Rodrigo Garro, nota 10, tá certo? Nota 10, 10, 10. O Romero hoje, ele fez uma boa atuação.
O Romero foi importante hoje, porque o Romero conseguiu jogar muita bola hoje. Não comparado aos outros, mas o Romero hoje fez uma boa atuação. O Thales Magno, eu colocaria o Thales Magno como decente. Eu não achei a atuação do Thales Magno tão boa assim comparado ao resto da equipe. Ele fez um bom jogo, só que não foi ao nível dos demais. Então, por isso, uma atuação decente hoje do Thales Magno, certo? Coronado entrou decente no jogo, Alex decente, Pedro Raul decente e o Pedro Henrique decente. Tá certo? E foram esses jogadores que entraram no segundo tempo. Mas eu quero saber de você, Fiel, o que vocês acharam do jogo. E agora, até o próximo pós-jogo, que vai ser contra o Criciúma, fora de casa, pela 36ª rodada do Brasileirão. Vamos em busca do sonho da Libertadores.